Bom dia. Eu achei engraçado que um camarada perguntou no chat: pode ouvir Iron Maiden e ser de esquerda? O Toquinho é um puta de um reaça. A gente tá ouvindo o Toquinho e ele é um cuzão, tá ligado? Então, assim, né? A classe trabalhadora tem o direito de se divertir sem ter que ficar fazendo juízo de valor. O pequeno Toco é um reaça, é. Os caras do Iron Maiden, igualmente. Os caras falando mal da Thatcher na década de 80 e 90, né? E depois os caras apoiando tudo as Thatcher, Thatcher de hoje em dia. Tem fã de Iron... Inclusive tem um camarada da Soberana que tem uma banda que é muito inspirada no Iron Maiden. No som, não na política. Pode ser de esquerda e investir em ações? Lógico. Você vai melhorar a sua qualidade de vida fazendo isso? Então investe. Essa coisa de fazer juízo de valor, gente, essa coisa de debater a moralidade de fazer X ou Y, assim, é algo que tem pouco espaço na esquerda radical, tá? Não tô dizendo que não tem espaço, mas tem pouco espaço. Do tipo, eu posso comprar roupa na loja tal. Eu posso ter iPhone, vocês ouvem isso o tempo todo, sabe? Pode ser comunista e ler Nelson Rodrigues, pois é, né? Pode ser comunista e ler Raquel de Queiroz? Pode, você só não vai ouvir a internacional. Pode comer hambúrguer do Madeiro? Pode, você só vai gastar dinheiro à toa. Mesma coisa com iPhone. Pode ter iPhone? Pode, você só tá gastando dinheiro à toa. Eu acho uma compra merda. É meio isso, assim, que eu acho. Eu acho improvável fazer um vídeo sobre o grande salto adiante na China. Porque. Por que, que eu fiz um vídeo do Holodomor? Por causa da guerra da Ucrânia, gente. Por conta da guerra da Ucrânia, esse mito do Holodomor ele voltou com toda a força. Inclusive apareceu, me mandaram esses dias uma professora da PUC falando sobre isso no Jornal Nacional, uma coisa assim. Então eu senti que era necessidade de contrapor esse mito, porque ele tá muito em alta por conta da guerra. Talvez volte a coisa da. Eu não tinha nem pensado nisso. Talvez voltem os mitos sobre a China por causa de Taiwan. Tá aí uma coisa que eu preciso ficar observando. Faz um vídeo de maoísmo, por favor. Já tem um vídeo de maoísmo. Eu tenho um vídeo de 2 horas sobre maoísmo. Tem um vídeo sobre revoluções coloridas também. O meu vídeo sobre o Euromaidan eu falo sobre revoluções coloridas. Eu tenho Xiaomi, sim. Pode ler George Orwell? Pode. Você só vai perder seu tempo. Esquerda liberal que trata comunismo como meme. Pois é, eu acho isso um puta de serviço. Não o caso da Ursal, porque o caso da Ursal é muito engraçado. Mas tratar a esquerda radical como meme eu acho zoado. Porque é aquela coisa de tipo, nossa, é uma forma de realismo capitalista também. Quem acreditaria numa revolução hoje em dia? Onde já se viu pensar em revolução hoje em dia? O que é um negócio assim. Vamos combinar, né? E, gente, se vocês forem estudar a história do século XIX e século XX, existem grupos, desculpa, falando onde já se viu pensar em revolução nessa época desde sempre, tá? Já no século XIX tinha grupos que falam assim: não, a era das revoluções acabou, não tem mais como, não tem o que fazer, não tem como ter uma revolução agora. A revolução será fofa.
Se Cuba não é comunista, o que ela é? Do que você tá falando? Não entendi a pergunta. É uma pergunta um pouco carregada. Se você me chega perguntando se Cuba não é comunista, você pressupõe que alguém disse que Cuba não é comunista. Quando, onde, como, por quê, quem falou, sabe? É o Shuri. Eu deixo a minha câmera espelhada, gente, porque aí eu olho pro chat. Senão eu fico olhando pra cá. Você investir em ações de empresas que exploram o trabalhador para maximizar o lucro, mesmo não ficando rico, é horrível. O McDonald's explora a mão de obra dos seus funcionários. Então significa que a gente não pode comprar no McDonald's por uma questão moral? É isso que a gente quer dizer, gente, quando a gente fala que não existe consumo ético no capitalismo. Todo e qualquer bem de consumo produzido sob o modo de produção capitalista é exploratório. Então não adianta a gente ser um eremita que mora no deserto, sabe? E que não encosta em nada que explorou alguém no mundo. Isso é uma coisa um pouco inútil. Nós, como materialistas, pensamos na materialidade das questões, e isso é só inútil. Não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? A gente é contra ações individualistas. Você parar de comprar produtos da Nestlé sem nunca lutar pelo fim do capitalismo como sistema não tem nada para além da sua consciência tranquila. Do massacre de Tiananmen a gente já falou bastante. A gente lê um texto. Tem um texto muito bom na revista Ópera, inclusive, sobre o massacre de Tiananmen. Inclusive, eu tô preparando uma live com o Pedro Marim, gente, falando na Ópera. Então aguardem, que mês que vem vai ter live com ele. Pra gente falar sobre partido fardado. Não tem ninguém que manja mais disso do que ele. Você considera veganos não comunistas contraditórios? Não contraditórios, mas veganismo sem luta de classes é desencargo de consciência. Veganismo sem luta de classes é que nem ambientalismo sem luta de classes. É pra você deitar a sua cabeça no travesseiro e se sentir tranquilo com a sua ação individual. Veganismo sem luta de classes é piquenique, é. O sistema de moradia da Coreia Popular é parecido com o da União Soviética? Depende do que a gente chama de parecido. Eu falo sobre isso. Mas não, a da Coreia é melhor, na minha leitura. Da Coreia é melhor. A da Coreia, assim, colocando de maneira clara, a da Coreia é o que poderia ter sido da União Soviética caso a União Soviética continuasse existindo. Já vou agradecer o sub, gente. Eu começo live preparada com meia hora pra dar tempo de chegar a galera, tá? Então a gente tá com 17 minutos aqui. Você defende o modelo da Coreia do Norte? Nenhum comunista, nenhum marxista defende modelo nenhum, tá? Nenhum. Nenhum. Você nunca vai ver um marxista falando assim: aqui pro Brasil eu quero o modelo de insira aqui um país socialista. Nunca, tá? E eu tenho certeza que você nunca viu isso. Quem fala isso é a direita. A gente não defende modelos, porque nós somos materialistas. Cada experiência socialista tem as suas particularidades. Não, você respondeu a sua própria pergunta. Filosofia Juche não é um modelo? Não, é uma filosofia.
Ah, e falando de react, gente, o camarada falou, reaja ao Léo Pericles nas ideias. Eu não costumo fazer muito react aqui no canal. Não é muito a minha pegada, eu não curto muito fazer. Não acho que eu sou bom, acho que eu não sou muito habilidoso nisso. E eu prefiro fazer outras coisas. Também, convenhamos que se eu tô fazendo react, eu tô competindo com o Luigi e com o Casemiro, né? Quem sou eu pra competir com os dois caras que manjam disso muito mais que eu? Ainda teria grife no comunismo? Defina grife. Eu acho difícil ter grife sem ter propriedade privada, né? Fetiche a gente não tem dúvida de que poderia ter. O consumo de luxo ele tá muito ligado ao fetiche, né? Então a nossa ideia é destruir essa superestrutura com o tempo. Então, no caso, a Coreia é uma ditadura com particularidades boas. Camarada, você ouviu quando eu falei de pergunta carregada? Você conhece esse contexto? Oh, desculpa, você conhece esse termo, essa expressão? Pergunta carregada? Se eu responder a sua pergunta, não importa como, eu já estou aceitando a sua alegação de que a Coreia é uma ditadura. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar: por que você entrou com 500 quilos de cocaína aqui no país? É uma pergunta carregada, ela tem uma pressuposição. Não sei de onde vem esse termo, mas é uma falácia retórica. Tô lendo o chat, gente, desculpa. K. Fitzgerald, obrigado pelos R$ 5. Eu vou agradecer a todo mundo, gente, eu prometo. É que senão eu interrompo muito e eu não consigo ler o chat. O chat sobe muito rápido. Se eu pisco 1 minuto, eu posso perder uma pergunta. Mas já já a gente vai começar falando sobre o tema. Dá pra dizer que o capitalismo é a ditadura da burguesia e o comunismo é a ditadura do proletariado? Não. O capitalismo é a ditadura da burguesia. O comunismo não tem ditadura nenhuma. O socialismo é a ditadura do proletariado. Se te convidassem, daria palestra em faculdade, eu ficaria muito constrangido, na real, porque eu acho que eu não tenho cacife pra isso. Comunismo não é ditadura. Vocês estão confundindo comunismo com socialismo, gente. Assistam meu último vídeo sobre princípios básicos do comunismo pra entender a diferença. Você é vegano? Não. Tem comando pra esse vídeo? Não, eu vou fazer. Leis trabalhistas da União Soviética? Não. Tem que ler a documentação primária. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pesquisar sobre a União Soviética é um pesadelo, tá? É um pesadelo. Porque toda a bibliografia em inglês, ou em espanhol, ou em português, é carregadíssima de anticomunismo e de propaganda. Inclusive, vai ser a primeira vez que no vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou ter que colocar um aviso na descrição de cuidado com a bibliografia. Porque a bibliografia que eu li pra tirar as informações é carregadíssima de anticomunismo. Carregadíssima. Então, assim,
todo mundo que for ler o que eu vou disponibilizar tem que ler com muito cuidado, porque assim, são as informações, os dados e tal, muita fotografia, intercalado com o anticomunismo mais rasteiro, mais senso comum, mais ridículo que você já viu na sua vida, sabe? Então, pesquisar sobre a União Soviética, se você não fala russo e não tem acesso aos documentos primários, é foda, é nadar contra a maré, é terrível, sabe? É terrível. Tem algum material que explica melhor competição numa economia planificada? Eu posso responder isso rápido. Não existe competição em economia planificada. Não existe, tá? Não existe competição em economia planificada. Não existe. Esse é o grande problema do socialismo de mercado. O socialismo de mercado, mesmo sem propriedade privada, continua havendo competição. E quando há competição, há um vencedor e um perdedor. Então, o Tito é um exemplo. Tô falando da Iugoslávia. Tinha competição na Iugoslávia e teve consequências. Porque a homossexualidade voltou a ser crime na União Soviética, a homossexualidade nunca deixou de ser crime na União Soviética. Isso é um mito. Você considera fontes orais? Claro, fonte oral é importantíssima. Ainda haveria exploração e mais-valia nas relações de trabalho? Exploração não, mais-valia existe. Se existe trabalho assalariado, existe mais-valia, gente. A questão é, no capitalismo, a mais-valia é maximizada até o nível da existência humana e essa mais-valia se transforma em lucro privado. No socialismo, existe mais-valia, porque existe trabalho assalariado, mas essa mais-valia, ela retorna para o trabalhador na forma de serviços, de bens, de infraestrutura e moradia, como a gente vai falar hoje. Então, o importante é, para onde vai essa mais-valia? Porque tem que haver excedentes de trabalho. Como a sociedade ela é planificada como um todo, de maneira cooperativa, não dá para tudo que o trabalhador produz voltar para ele, porque senão não sobra esses excedentes para a gente construir a sociedade como um todo. As ruas, as casas, a infraestrutura, os hospitais, as escolas, etc. Eu não acho que tinha pena pra quem era homossexual. Mas não era. Na verdade, qual que era a questão? Não existia nada falando sobre homossexualidade até onde eu lembro na Constituição, né, nas constituições. A questão é, a homossexualidade, ela era tratada como ela era tratada no resto do mundo, que era como uma doença. Como uma doença. Então não é que era crime, né? Eu me equivoquei. Era tratado como uma doença. E o incrível é que na União Soviética, o tratamento para essa doença era educação sexual na escola. Então, na União Soviética não aconteceu nada parecido com o que aconteceu em outros países como castração química, choque elétrico, essas coisas assim. Mas eu tenho certeza absoluta que se a União Soviética existisse hoje, isso já teria sido superado. Era uma merda? Era uma merda. Mas assim, se Cuba e o Vietnã conseguiram superar essa questão, não vejo por que a União Soviética não conseguiria também. E lembrando que a Inglaterra na mesma época estava castrando quimicamente um dos seus cientistas mais importantes, que era homossexual. Não tem propaganda que fala de homossexualidade? Eu nunca vi, não tô dizendo que não tem, eu nunca vi. Mas eles falam sobre educação sexual, sim. Eu nunca vi ninguém, também nunca vi ninguém ser preso por ser homossexual na União Soviética. Eles tratavam como doença, era diferente.
Quem cita a fonte nazista tá sempre errado? Sim. Sim. Se você cita nazista, você tá errado, tá? Não pode confiar em nazista nem um pouquinho assim, como diz o Che Guevara. Nada. Como funciona o entretenimento no comunismo, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Como LGBT é tratada no LoL? Boa pergunta, não sei. Deve ser parecido com o Vietnã. Que assim, com muita abertura. Por que você acha que a Rússia regrediu tanto e tão rápido nas questões raciais? Não sei, cara. Isso é uma boa pergunta, eu não sei. Eu ouvi Lau. Ah, no Lau tem uma tentativa de terceiro sexo? Como LGBT era tratado no Vietnã? Era, eu não sei. Hoje é com muita abertura. O Vietnã superou rapidamente a questão da homofobia. Não quer dizer que não exista homofobia no seio da sociedade, mas lá é uma sociedade muito aberta pra ser homossexual e transexual. Minha perspectiva ideológica acerca de Harry Potter naturaliza a escravidão e eu posso provar. Por quê? Por que o OBS é tão bugado? Por que tão bugado o OBS? Que ódio, irmão. Por que tão bugado? Mas é isso, gente. Deu meia horinha, vamos começar? Então, eu preciso dar um aviso antes de começar. Nós estamos na Semana da Moradia na Soberana. Peraí, deixa os caras passar de moto aqui na rua. Então, nós da Soberana fizemos várias lives temáticas e conteúdos temáticos acerca de políticas de moradia. E eu abordarei o tema da moradia na União Soviética. E nós vamos disponibilizar todos os vídeos no YouTube, editadinhos bonitinhos, para vocês verem todos e aprenderem um pouco mais sobre diferentes políticas acerca da moradia. Então é isso. Moradia na União Soviética. Aqui um pôster escrito Construímos. E uma das coisas que eu preciso falar logo de cara, gente. Moradia é uma das grandes contradições do capitalismo. A gente sempre diz que uma das formas de estimular a consciência de classe nas pessoas é falar e explicitar as contradições do capitalismo. A moradia é uma das grandes contradições. Não ter onde morar é uma das grandes contradições do capitalismo. Porque nós temos uma capacidade produtiva imensa e, ao mesmo tempo, déficit habitacional. E aí a gente vai ver o que acontece com políticas de moradia quando o Estado é governado pela classe trabalhadora e as políticas públicas são voltadas para esta mesma classe. Então, primeiro de tudo, né?
vocês vão reparar que a paisagem soviética é muito diferente da paisagem nos países do centro do capitalismo. E na periferia do capitalismo também. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é que o que dá forma para uma cidade não são os monumentos, não são os cartões postais. O que dá forma para uma cidade são as milhares e milhares e milhares de casas para a classe trabalhadora. Então, assim, o museu do centro da cidade, as pessoas que frequentam o museu do centro da cidade, não são a cidade. O que dá a forma, a cara da cidade, são as casas, prédios e apartamentos da maior parte da população. O que não quer dizer que os monumentos não sejam importantes. Que esses prédios, essas construções não sejam importantes. São importantes. Mas a questão é, a gente tem que olhar para quem constrói o mundo. E quem constrói o mundo é a classe trabalhadora. Então, assim, a gente vai ver o que é uma política pública voltada para a maioria, para construir uma paisagem composta da casa, das construções que habitam a maioria. Então, por que eu escolhi falar da União Soviética, particularmente? Porque, primeiro, a União Soviética, ela instiga muito a curiosidade das pessoas. Ela é a primeira experiência socialista da história. Ela é a mais utilizada para difamar o socialismo e o comunismo como um todo. Ela é a mais rodeada de mitos e propagandas. E ela é uma das mais conturbadas. Não que as outras não tenham sido conturbadas, porque não se tem um dia de paz sendo socialista neste planeta. Mas a da União Soviética é muito particular no que diz respeito aos seus problemas. Então, para começar, eu não vou falar da União Soviética agora. Vamos falar do Brasil, gente? Vamos falar um pouco do Brasil? Então vamos lá, Brasil. Brasil. E o que a gente vai falar do Brasil? Vamos falar de moradia no Brasil? Então vamos lá. No Brasil, atualmente, segundo dados do IPEA, há 221 mil pessoas em situação de rua. 221 mil. Não só. O déficit habitacional, depois da pandemia, bateu o recorde dos últimos 10 anos. 7,7 milhões de famílias em déficit habitacional. 13% da população brasileira está em déficit habitacional. O que é déficit habitacional? Aí eu vou pegar uma definição. Se você recebe até 3 salários mínimos e gasta mais de 30% da renda familiar com aluguel, ou mora na mesma residência com outras famílias, ou possui uma habitação improvisada e precária, você compõe o déficit habitacional. Essa definição é da Poliana Souza, que é coordenadora do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que é um movimento de luta por moradia que hoje compõe a Unidade Popular. Não só isso, gente. O Brasil, como vocês sabem, tem um problema muito sério de imóveis abandonados. No Brasil, atualmente, há aproximadamente 6 milhões de imóveis abandonados. 6 milhões. Então, assim, o número de famílias e de imóveis abandonados não é tão distante. E os móveis estão dessa maneira. Sem pagar impostos, sem fazer função social, abandonados, inclusive gerando risco para a cidade. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Muita gente no Brasil mora numa dessas aqui, ó. Favela. Aproximadamente 17 milhões de pessoas, hoje em dia, moram em favelas no Brasil. E 90% é em cidade. E eu não preciso nem dizer pra vocês, né? No Brasil, existe um racismo estrutural. A maior parte das pessoas abaixo da linha da pobreza, e a maior parte das pessoas que moram em favelas é negra. Isso compõe o nosso racismo estrutural, que é herança da escravidão brasileira. Então, isso aqui só falando um pouco sobre moradia no Brasil, pra gente ter uma perspectiva.
E aí você pode falar, Ian, beleza. Só que o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre. Claro que tem esses números. Porque pobre. Show. Vamos num país rico, então? Vamos falar do Reino Unido? Pode ser o Reino Unido? Reino Unido é um país do centro do capitalismo. É a sexta maior economia do mundo. É um país imperialista. Inclusive foi o primeiro país industrializado. Lembra que eu falei que atualmente, segundo o IPEA, tem 221 mil pessoas em situação de rua no Brasil? No Reino Unido, são 280 mil. Vou repetir. No Reino Unido, há 280 mil pessoas em situação de rua. Tá? Isso num país de 67 milhões de pessoas. É quase um quarto da população brasileira. E lá tem muito imóvel ocupado também. Não tanto quanto aqui, mas tem. Tem 650 mil imóveis abandonados no Reino Unido. O capitalismo, gente, é incapaz de oferecer o básico. Se este básico não dá lucro, ele não é oferecido. E assim, eu chequei e rechequei e chequei várias vezes esse número porque eu não tava acreditando. Eu vi esse número e, claro, é um número que fica cada vez maior fora da Inglaterra, né? Na Escócia é maior, na Irlanda do Norte é maior, em proporção. Então, isso só pra vocês verem o que é a política de moradia com a perspectiva do lucro. E eu tenho certeza que todo mundo que viu meu vídeo da Thatcher consegue especular qual que é o problema. O Reino Unido começou a ter um problema sério de moradia depois da década de 80, principalmente na década de 90. A Thatcher fez um trabalho hercúleo para privatizar as casas no Reino Unido. Antes tinha muita casa que era propriedade do Estado. Era muito mais acessível. Então, vamos manter tudo isso em mente, porque a gente tem que pensar isso em perspectiva ao falar sobre a União Soviética, tá? Então vamos lá. Vamos falar da Rússia antes da Revolução. Novamente, lembrando que a União Soviética não é só a Rússia, mas a gente vai falar particularmente da Rússia agora, tá? Aqui uma fotinho de São Petersburgo no século XIX. Então vamos lá. No século XIX, a Rússia começou a se industrializar e os centros urbanos começaram a crescer. Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra. Conforme a indústria foi crescendo, a cidade começou a receber muita gente e não tinha casa o suficiente para essas pessoas. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não fazem ideia de como era a moradia na Rússia antes da Revolução. Vocês não fazem ideia. Eu lendo, eu fiquei em choque. É uma coisa, assim, que é difícil de acreditar que existia. As pessoas moravam em cabana de barro, em barracão úmido. Às vezes, no campo, as pessoas moravam dentro do chão, em casas cavadas dentro do chão. A maior parte das pessoas dormia em beliche de tábua. Isso num país muito frio, muito mesmo. Em Moscou, por exemplo, já existia apartamento cubículo. Isso não é uma invenção do Japão do capitalismo tardio, tá? Em Moscou já tinha isso. Só pra vocês terem uma noção. Em 1908, 60% dos operários têxteis de São Petersburgo não tinha quarto próprio. Eles moravam em barracões comuns. Em média, em São Petersburgo, uma família tinha 3 metros quadrados de espaço. Uma família tinha 3 metros quadrados de espaço para si. Isso aqui era um barracão, gente. Isso aqui era um barracão. As pessoas trabalhavam na fábrica e dormiam em tábuas. Vocês conseguem ver? A foto tá ruim porque a foto é antiga. Vocês conseguem ver as tábuas de madeira? Aqui, ó. É uma tábua de madeira e as pessoas dormem encaixotadas. Todas juntas. E assim, essas acomodações, elas eram próximas das fábricas. Eram das próprias fábricas. Tinha água? Não. Tinha esgoto? Não.
Tinha luz? Aí você pode pensar, pô, mas nessa época a luz não era tão generalizada, né? Então, a fábrica tinha luz. O alojamento não. Tinha luz literalmente a passos do lugar, mas o lugar onde os trabalhadores dormiam não tinha luz. Então, assim, era um ar viciado, era um ambiente insalubre, que vocês nem conseguem imaginar o quanto de doença se alastrava aqui. Outra coisa, quem não morava nesses barracões, morava em apartamento superlotado. Principalmente em Moscou. Moscou tinha muito apartamento superlotado. Em Moscou, a média era de 15 pessoas por apartamento. 15 por apartamento. Gente, em Moscou, os apartamentos eram tão apertados que era comum as pessoas alugarem um canto. A pessoa literalmente pagava para poder morar em um canto do apartamento. Eu não consegui achar muitas fotos dessa época, mas eu achei uma foto de depois da Revolução que as pessoas fotografaram como era a situação antes. Então, ó, esse era o canto do trabalhador. Isso aqui é em Moscou. O cara só tinha direito de ficar nesse canto, era o que ele alugava. Olha a situação desse lugar. E isso era comum. O quão comum? Estima-se que 70% da população de Moscou não tinha uma condição adequada de habitação. 70%. E quem não tinha emprego? Porque a gente sabe que, assim, não era pleno emprego, né? Quem não tinha emprego morava assim, ó. Morava em favelas. Favelas. Isso aqui é uma favela em Moscou. Barraca. As pessoas moravam em barracas. Isso quem não tinha trampo. Às vezes quem tinha também. Então assim, por que eu tô falando isso? Gente, o czarismo, a Rússia Imperial, legou para a Revolução uma condição calamitosa de moradia. Calamitosa. Vocês conseguem imaginar o trabalho hercúleo que os soviéticos iam ter que fazer para resolver o problema da habitação? Isso é uma das coisas que a gente já pode antecipar. Um dos grandes problemas soviéticos foi a habitação. Problema seríssimo, muito difícil de resolver, muito mesmo. Porque o legado do czarismo deixou um problema de infraestrutura gigantesco na mão dos soviéticos. Gigantesco. E assim, eu não preciso dizer pra vocês que casa adequada e infraestrutura você não constrói assim, né? Então vamos lá, vamos abordar esse problema? Vamos lá, né? A revolução aconteceu. Aconteceu. Todo poder aos sovietes. O que a revolução fez? Primeiro de tudo, a revolução aboliu a propriedade privada da terra. Em quanto tempo? Um dia. No dia seguinte da revolução, a propriedade privada da terra foi abolida. Tá? Demorou um dia. Tinha prédio vazio? Propriedade do Estado. Imediatamente. Ah, mas mais nada. Tá vazio? É do Estado. Prédio, a partir de um certo valor, também virou propriedade do Estado. Foi nacionalizado. Isso quer dizer que todas as casas foram nacionalizadas? Não. Não. Se você tinha a sua casa, usava a sua casa, na moral, ela continua sendo sua. Só que se você tinha um prédio, o prédio era seu, de 12 andares. Fala, minha casa tem 12 andares. Não tem não. Não tem não. O prédio foi nacionalizado. Sem indenização, sem nada. Tá? Sem nada. Nobreza e burguesia perderam tudo. Tudo, tá? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Casa de burguês virou casa do Estado. Casa da aristocracia virou casa do Estado. Isso tudo relâmpago, tá? E os trabalhadores foram retirados desses alojamentos, dessas favelas, e colocados nessas casas. Casas da aristocracia, casas da burguesia, prédios nacionalizados, prédios abandonados.
E aí, o Estado organizou esses prédios de maneira que os próprios trabalhadores tinham que gerir o prédio. Então, eles tinham que formar serviço de inspeção, comitê de inquilino, tribunal popular, umas coisas assim, né? O que não quer dizer que não deu um monte de BO, porque isso foi muito rápido, muito acelerado, mas foi um primeiro passo em direção a uma moradia mais digna para a classe trabalhadora. E aí, é aí, gente, que surge a primeira forma mais comum de moradia típica da União Soviética, que é a comunalka. Então vamos falar agora da comunalka. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o Dom Muruzi. Dom é casa em russo. O Dom Muruzi, ele foi nacionalizado. Era uma casa do século XIX. E os trabalhadores foram morar aí, nessa casa. O que era a comunalka? Eram essas casas da nobreza e da burguesia que foram transformados em apartamentos comunais. Então, como que era um apartamento comunal? Cada um tinha o seu quarto, às vezes tinha um quarto e sala, mas cozinha, corredor e banheiro era comum, era área comum. Então, isso aqui é uma coisa muito difícil de explicar para quem não é da Rússia ou de países da ex-União Soviética, porque é uma coisa que faz parte do cenário e do imaginário deles até hoje. É uma imagem de corredores com varais, corredores com móveis, um monte de gente diferente andando no corredor, todo mundo na fila do banheiro de uma casa. Isso tudo fazia parte do cenário dessa época. Por quê? Tinha casa de menos, não dava tempo de construir, a solução era, a gente vai ter que dividir. Vai ter que se apertar, mas é o jeito, sabe? E o engraçado é que até hoje, alguns hipsters moram em comunalcas. Alguns hipsters em São Petersburgo, em Moscou, moram em comunalcas. Eu não consegui achar fotos da época, de dentro, mas eu achei comunalcas contemporâneas. Então tem hipster que mora assim, ó. O corredor, como é comum, ele tem coisa pra caralho. Os corredores são assim. Com um monte de varal, um monte de cabide, roupa, caixa, balde, armário, caramba, sabe? A cozinha, isso aqui é uma cozinha moderna, mas dá a ideia de como era a cozinha na época. Como a cozinha era muito grande, eram casas da nobreza, eram casas da burguesia. Cada um tinha o seu fogão. Então tinha várias bancadas, era comum você ver 3 pias. Cada pia era de uma pessoa. Ou de uma família, né? 3 fogões, cada fogão era de uma pessoa. 3 armários, cada armário era de uma pessoa. O banheiro também, o banheiro era separado. Tipo, era o mesmo banheiro, mas tinha coisas separadas. Ah, esse armário é meu, esse armário é seu. Então, assim, a galera conhecia a cueca do outro de coração. De verdade. Tinha apartamento próprio? Teve gente que ganhou apartamento próprio nessa época? Sim. Sim. Da classe trabalhadora, os principais que ganharam. Os principais membros da classe trabalhadora que ganharam apartamentos próprios eram o que eles chamavam de heróis trabalhadores. O que eram os heróis trabalhadores? Eram pessoas que tinham feito trabalho extraordinário, tinham produzido muito, tinham descoberto alguma maneira nova de produzir e tinham, no mínimo, 35 anos de experiência no trabalho. Era uma espécie de recompensa por muito trabalho, trabalho bem feito e aposentadoria, digamos assim, né? Essas poucas pessoas receberam apartamentos particulares, né? Só pra si. Pra morar com a sua família. Mas era a minoria, porque o déficit habitacional era muito grande e tinha muita casa muito grande. E claro, alguns membros do governo e membros do exército e inteligência ganharam apartamentos próprios também, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então vamos lá. Em 1919, 2 anos depois da Revolução, o Comissariado para a Saúde determinou que o mínimo de espaço de alojamento, ou seja, o quarto e a sala, porque, novamente, a comunalca estava se tornando comum. Estava se tornando comum, eu falei isso errado? O mínimo deveria ser 8,25 metros quadrados por pessoa no alojamento. Lembra que a média em Moscou era 3 metros quadrados por família. Isso significa que isso aconteceu? Não. Mas era o que eles estavam tentando fazer acontecer. Isso era diretriz. Eles estavam caminhando em direção a, por uma questão de saúde pública, disponibilizar pelo menos 8,25 metros quadrados, pelo menos, por pessoa, de alojamento, tá?
Isso significa que o déficit habitacional na Rússia pós-revolucionária foi resolvido imediatamente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por 2 motivos. O primeiro é que o legado do czarismo era muito grave. Muito mesmo. Não tinha caso suficiente. Simplesmente não tinha. Segundo, eu não sei se vocês lembram, mas a Rússia entrou numa guerra civil depois da Revolução. Que de civil não teve nada, foi invasão de potências estrangeiras. E essa guerra destruiu muita habitação também. Então, o que já era pouco, ficou menos ainda. Fora a Primeira Guerra, que destruiu bastante coisa também. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, na Guerra Civil, só em Moscou, 1/5 da habitação foi destruída. Gente, lembra que Moscou tinha 70% da população em situações inadequadas? Passou de 70% da população em situação inadequada por uma guerra que destruiu 1/5 da infraestrutura. Então, é lógico, nessa época tem muita foto de gente morando em barraco, em apartamento, dentro do chão. Era uma merda, de verdade. Só que assim, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer de verdade. Então, pra vocês verem a situação dessa época. A situação dessa época era gravíssima. Mas aí, vamos lá, né? Então, nós vimos que a primeira forma de habitação tipicamente soviética eram casas nacionalizadas da burguesia e da aristocracia que viraram comunalcas. Já na década de 20, eles começaram a construir. E eles construíram, viu? Construíram coisa pra caramba. Entre 23 e 31 foram construídos 41 milhões de metros quadrados habitáveis. 41 milhões. E não só nas cidades que já eram construídas. Nas décadas de 20 e 30, surgiram mais de 200 novas cidades. 200. Vocês conseguem imaginar isso? Um país fodido, que saiu de 2 guerras, que estava sendo hostilizado e bloqueado, criou 200 cidades. Criou. Boa parte do espaço novo veio daí. E conseguiu aliviar esse déficit. Então, pra vocês terem uma ideia, em 20 anos... Motoca. Eu odeio esse barulho de moto. Em 20 anos, a União Soviética construiu tantos prédios quanto a Rússia já tinha antes da Revolução. Em 20 anos. Em algumas cidades, a média habitável dobrou. Em algumas poucas cidades, triplicou. Então, assim, foi um trabalho hercúleo que não resolveu o problema do déficit. Não resolveu. Ainda tinha déficit, ainda tinha problema. Mas, assim, não tinha acontecido nada nem parecido antes. Nem parecido. Não, emprego, não tinha desemprego na União Soviética. Não é nem questão de gerar emprego. Ninguém não trabalhava na União Soviética, tá? Constituição Soviética. Quem não trabalha não come. Ah, não quer trabalhar? Não come. E aí, falando sobre as construções, vamos falar da primeira construção. Vamos falar da primeira construção tipicamente soviética. Que vocês vão adorar o nome. A Stalinka. Stalinka. A Stalinka é o primeiro tipo de arquitetura tipicamente soviético. E vem de Stalin mesmo, tá? Stalinka é estilo do Stalin. Então, hoje eu vou construir uma Stalinka na cabeça de vocês, tá? Porque a gente vai longe. Gente, pra vocês terem uma ideia, o nome Stalinka, na Rússia até hoje, evoca muitos sentimentos nos russos. Muita gente pensa nesse tipo de prédio aí, quando você fala Stalinka. Em prédios monumentais. Só que, Stalinka se refere mais a isso aqui. Isso aqui. Vou deixar mais perto porque quem estiver vendo no celular consegue ver. Quando a gente fala de Stalinka, a gente tá falando mais disso aqui, ó. Então, o que era Stalinka? Vamos deixar aqui.
O que era a Stalinka? Stalinka são apartamentos e prédios construídos a partir de 35 até a morte do Stalin. E vocês vão ver o porquê até a morte do Stalin. Isso não é coincidência. Então, a Stalinka era uma construção de no mínimo 2 andares e no máximo 12 andares. Era feita de tijolo, sempre. Desculpa. Era feita de tijolo, sempre. Concreto. E, na maior parte das vezes, o teto era de madeira. O prédio tinha energia elétrica, água corrente e aquecimento central. Tinha apartamento de 1 quarto, que ia até 50 metros quadrados, o apartamento de 1 quarto. Até 4 quartos, que tinha 110 metros quadrados, os de 4 quartos. Uma das características marcantes da Stalinka, até hoje, na Rússia, se você for visitar uma, é que o pé direito é muito alto. Então, em Stalinkas, o pé direito chega a 3 metros. A maior parte tem um pé direito de 3 metros. E a gente tem 3 categorias de Stalinka. A primeira é a monumental. Então, também se chama esses prédios monumentais de Stalinka, que são da época do Stalin, tem traços dessa arquitetura. E esse prédio aqui é um prédio que é muito associado com este nome também. Mas é minoria. Tem bem menos prédios monumentais, né? Esse prédio é da década de 40. Nós temos a Stalinka nomenclatura, como essa aqui, nomenclatura. Nós temos a Stalinka simples. O que é a Stalinka nomenclatura? Stalinka de nomenclatura são as Stalinkas para pessoas do governo, oficiais do exército, intelectuais, artistas e trabalhadores heróicos. Trabalhadores que se destacaram de alguma forma e estão se aposentando e etc. São prédios espaçosos, mais luxuosos, bonitos, todos adornados. E aí, deve ter gente que está pensando, mas isso não forma uma elite? Ter um prédio luxuoso para uma estrata da sociedade não forma uma elite? Então, vamos falar sobre alguns fatos aqui, né? Vamos falar sobre algumas coisas que são importantes para vocês tirarem suas próprias conclusões. Primeiro, esses prédios, esses apartamentos, não eram das pessoas. Eles eram do Estado. Claro que eles eram da população, mas não eram da pessoa que morava nele. O que isso quer dizer? Se a pessoa que morava numa dessas morresse, isso não virava patrimônio. Isso não era passado pro filho. Não era objeto de especulação. Isso era usado. Quando a pessoa morria ou saía, era usado por outra pessoa. Outra coisa. Essas pessoas, gente, pagavam aluguel. Essas pessoas pagavam aluguel. Elas viviam do seu trabalho. E era um aluguel barato. Então, assim, eram pessoas que trabalhavam, tá? A questão é, você pode não gostar. E eu vejo anticomunismo de 2 sabores, né? Quando eu tava lendo sobre moradia na União Soviética, eu vi gente falando assim, na União Soviética, as casas eram todas iguais. E isso era um lixo. E eu vi também, na União Soviética, tinha casa diferente pra tal pessoa e casa diferente pra tal pessoa. E isso era um lixo. Anticomunistas, vocês precisam se decidir, tá? Vocês precisam se decidir. Se ser diferente na União Soviética era ruim ou se ser igual era ruim, tá? Decidam-se. Porque eu adoraria que vocês me dissessem como vocês acham que deveria ser. Você pode não gostar dessa divisão, tá? Você pode não gostar. Só que não é igual no capitalismo, tá? Não é. Não é. No capitalismo, quem tem apartamento de luxo, esse apartamento é patrimônio, ele é passado por herança e ele pode ser objeto de especulação. Não é a mesma coisa. Considerando também que boa parte das pessoas que moram nesses apartamentos de luxo não trabalham, são burgueses. Burguês não trabalha. A elite não trabalha. Tá? Aí, vamos falar da maioria, que são os comuns. Esses são os comuns. Que são os prédios para a classe trabalhadora. São os prédios para trabalhadores. Então, na maior parte das vezes, esses prédios eram bem menores, mas continuavam sendo de altíssima qualidade, com um isolamento acústico e térmico muito bons. Só que vários ainda eram comunalcas.
Então, o mesmo apartamento, às vezes, era dividido entre 2, 3, 4 famílias. Mesmo com o prédio sendo muito bom. Por quê? Porque a União Soviética teve problema com a habitação a sua história inteira. Então, mesmo construindo casas novas, o déficit ainda era tão grave que essas casas precisavam ser divididas. E tem uma outra questão, gente. E isso eu vejo sendo muito criticado por anticomunistas também. Eu falei pra vocês, a maior parte da bibliografia que eu li era anticomunista. Eles falam assim, o Stalin, né? Vocês sabem que o Stalin é onisciente, onipresente e onipotente. O Stalin priorizou a industrialização no lugar da construção de casas. Isso é um fato? De certa maneira, sim. Só que isso precisa de contexto. A União Soviética se industrializou numa velocidade que a humanidade nunca tinha visto. Nunca. Nunca, tá? Simplesmente não existia material o suficiente para construir indústria e casa no ritmo que eles construíram. Então, sim, as pessoas viveram apertadas porque a União Soviética precisava se industrializar. E aí, gente, eu peço para vocês fazerem um exercício. Eu quero que vocês imaginem o que teria acontecido na Segunda Guerra se a União Soviética não tivesse tomado esse caminho. A União Soviética, desculpa a conjectura, ela teria sido terraplanada pelos nazistas. Terraplanada. Os nazistas iam colonizar a União Soviética e aí eles seriam imparáveis. Imparáveis. A União Soviética precisava se industrializar para se defender do imperialismo. Então, a tarefa da habitação era uma tarefa muito difícil de se planejar. Muito difícil. O que os anticomunistas dizem que é uma crítica, eu vejo como uma opção sem saída. Sem saída. Mesmo se industrializando dessa maneira, a União Soviética quase perdeu a guerra. E aí, vamos lá. Falando sobre as estalinkas, né? Aluguel. Isso era de graça? Não, você pagava aluguel. Só que quanto era esse aluguel? Os aluguéis mais baixos, das mais simples, eram 2 rublos. 2 rublos. O que era menos de 2% do menor salário. Tá? Os menores salários eram 125 rublos, uma coisa assim, 120 rublos. Outra coisa. Água, gás e luz eram contados em centavos, né? Em frações de rublos. Era muito barato. Muito. Você pagava, mas era barato. Uma das coisas que a gente tem que notar aqui. Já na década de 30, na União Soviética, não existia desemprego, tá, gente? Todo mundo trabalhava. Homem e mulher. Então imagina. Um casal que mora numa estalinka não recebe um salário. Recebe 2. Então, o aluguel de uma estalinka era, vamos dizer, um pouco menos de 2% de um salário. Só que a maior parte das famílias que tinham casais recebia 2. Outra coisa, os filhos iam pra escola, porque a escola ficou muito acessível nessa época. Os filhos comiam na escola. Os pais comiam no trabalho. Você tinha acesso à alimentação no trabalho. Outra coisa, boa parte do entretenimento, do lazer, era oferecido pelo Estado ou pelas associações de trabalhadores, de forma gratuita. Saúde era gratuita. Férias e casa de férias era gratuito. Então, mesmo que você ache que 2% do salário de alguém que era pobre nessa época era muito, a gente tem que compreender que boa parte da vida dessa pessoa era fornecida pelo Estado. Tudo. Então, assim, a gente tem que colocar isso em perspectiva, tá? Hoje a gente gasta com isso tudo. A gente gasta uma fortuna com aluguel. Eu quero que vocês pensem quantos por cento do salário de vocês é o aluguel de vocês. A gente gasta com entretenimento, a gente gasta com escola, a gente gasta com saúde, mesmo o Brasil tendo SUS.
Na União Soviética, tudo isso era fornecido de maneira gratuita ou quase gratuita. Então, assim, mesmo com dificuldade, de uma forma ou de outra as pessoas conseguiam achar um teto. Isso sem ter que pagar 50% do salário pra ter esse teto, correndo o risco de ser despejado caso você seja demitido, porque ninguém era demitido, né? Você era no máximo transferido, mas não era demitido, todo mundo trabalhava. E aí, gente, eu acho que vale a pena a gente fazer um paralelo. Porque lembra que no começo a gente falou sobre os dados de habitação no Reino Unido hoje? Hoje, né? Como é que era nessa época no Reino Unido? Então, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês observem essa foto aqui. E eu quero que vocês especulem o que vocês estão vendo. Isso aqui são trabalhadores dormindo. Isso aqui é um dormitório. As pessoas dormiam em cima de cordas pra não cair. E tem mais. Eles pagavam pra isso. Custava 2 pence. Você tinha que pagar 2 pence pra dormir em cima de uma corda. Não era gratuito. O que vocês acham dessa acomodação? Reino Unido, isso aqui. Não é melhor dormir no chão? Não quando o chão é de terra, úmido e sujo. Não. Até quando isso aqui existiu? Pelo menos até a década de 30. Mas não se desespere. Se você, no lugar de pagar 2 pence, quisesse pagar 4 pence, você podia dormir num desses aqui, ó. No caixote. O que vocês preferem, gente? A corda ou o caixote? O caixote era o dobro do preço. Então vamos lá, vamos comparar, né? País do centro do capitalismo tava como? País todo fudido. Claro que essa foto é de Stalincas reformadas, né? Mas é. Foto da época era igualzinho. A arquitetura era idêntica. É, país socialista todo fudido, que acabou de sair de um monte de guerra. Como é que tava? Então isso aqui é só pra pôr em perspectiva, tá? Como a classe trabalhadora era tratada em um país e como ela era tratada em outro. Então, vamos falar da arquitetura um pouco, gente? Ó, essas aqui são da época. O estilo arquitetônico das Stalincas era o mais variado de todos. Então, é muito difícil você achar uma pra dar um exemplo de como era, porque era muito variado. O estilo era bem adornado, enfeitado, bonito. A ideia era ser bonito mesmo, sabe? Era muito inspirado no construtivismo, no pós-construtivismo e na arquitetura neoclássica. Então você não acha duas Stalincas idênticas. Por dentro e por fora, elas costumam ter diferenças. São prédios muito bonitos, de verdade. Davam um trabalho fela da puta pra construir. Muitas vezes eram apertados e comunais, mas eram bonitos, de verdade, assim. Aqui, ó, por dentro. Fotos de como eram por dentro. Isso aqui era casa de trabalhador, tá, gente? É casa de quem trabalhava. Ó os adornos. Reparem nos desenhos, na porta. Isso aqui tinha na casa dos trabalhadores de verdade. Ó o teto. Opa! Ó como é que era o teto. E aqui eu achei um jogo de móveis para um apartamento de 3 quartos. Isso é o que eles estimavam que um apartamento de 3 quartos... Oh, perdão. Isso era o que eles estimavam... Isso era o que eles estimavam que um apartamento de 3 quartos precisava, no mínimo. Então tinha armário, divã, cadeira, mesinha, sofá, etc.
Aí aqui, ó, num museu, uma reconstrução de um mobiliado como era na década de 50. Porque, né, hoje em dia não tem mais os tapetes, né? Então eles reconstruíram aqui como seria um na década de 50. Muitos panos, né? Muito tapete na parede, era muito comum. Era muito frio, mas lembrando que essas casas tinham um isolamento térmico muito bom. Muito bom mesmo. E aí, gente, só pra mostrar pra vocês, eu esqueci de pôr uma foto de como eram esses aqui por dentro. Desculpa. Esses aqui, da nomenclatura por dentro. Era um negócio, assim. Era um pouco louco, assim, o que era um desses por dentro. Era uma coisa. Eu coloco no vídeo aqui. Na edição do vídeo eu coloco um. É inacreditável como era por dentro. Era muito amplo, muito amplo. A decoração era linda, mas era pra uma minoria. E aí, gente, só pra deixar o registro, essa aqui é a primeira cidade totalmente planejada pela União Soviética, que é Magnitogorsk, que significa montanha magnética. Essas casas aqui, todas são stalinkas. E eu quero que vocês prestem atenção em como é arborizado. Essas árvores são plantadas, tá? Eles plantavam as árvores. Eles faziam questão de criar praças para as pessoas circularem melhor. E isso é o que prédios proporcionam. Fazer tudo isso de casa não daria espaço para ter essas praças arborizadas. E Magnitogorsk é uma cidade que é uma das únicas duas cidades totalmente planejadas pelos soviéticos. Essas Stalinkas são as Stalinskas. Perdão. Essas Stalinskas que vocês estão vendo aí são as mais simples que tem. São prédios com a qualidade não tão boa, mais baixos, mas é porque a cidade inteira foi construída de ponta a ponta só com isso. E aí, gente, até hoje, Stalinka é sinônimo de apartamento bom. Até hoje. A Stalinka mais nova, a Stalinka mais recente, tem 70 anos de idade. E até hoje, esses apartamentos são cobiçados. Até hoje. Claro, duas coisas que envelheceram muito mal: o teto de madeira e a fiação elétrica. Só que a estrutura do prédio era feita pra durar. Era feita pra durar e durar muito. Tá? Qual a diferença da Stalinka pra um prédio normal? Stalinka é prédio na época do Stalin. É isso. É que a arquitetura era particular dessa época, tinha diretrizes particulares de espaço, de material de construção, de estética, etc, etc. Não, e não é nem questão de cupim. Incêndio. O maior problema com o teto de madeira era o incêndio. É pegar fogo. A fiação estalar e pegar fogo dentro do teto. Isso era um problema sério que tinha na época. Tanto que depois da década de 50 eles pararam de fabricar os tetos de madeira. Começaram a fazer tetos de concreto. Mas aí, o Stalin morreu. E quando o Stalin morreu, esse projeto aqui foi encerrado. Lembra que eu falei que as Stalinkas eram da década de 30 até a morte do Stalin? Então, o que veio depois do Stalin? A Khrushchevska. Opa, tá cortando. Depois do Stalin veio a Khrushchevka. Que tem o nome do Nikita Khrushchev, que sucedeu o Stalin. Infelizmente. Vamos começar com uma historinha, gente? Esse aqui é um filme de 75, A Ironia do Destino. É um filme clássico, russo, muito assistido no Natal. E o que é esse filme? Esse cara aqui, ele tá no ano novo e ele chapa o coco, fica doidão, pega o táxi errado
vai pro bairro errado, sobe no prédio errado, abre a porta com a chave dele funciona na porta, e dorme na casa de outra pessoa. E aí ele acorda na casa dessa moça aqui, enfim, é uma comédia romântica, é um filme muito popular na Rússia. Qual que é a piada aqui? Nessa época, começou a fabricação em massa de prédios idênticos na União Soviética. Os prédios eram tão parecidos que não era incomum você confundir qual era o seu. Os prédios eram iguais e não era difícil a sua chave funcionar na fechadura de outra pessoa. Então, vocês já viram fotos assim da União Soviética e de países da ex-União Soviética? As caixas de sapato? Isso aqui são Khrushchevka. Isso aqui são Khrushchevkas. Eu tô com dificuldade de falar esse nome. É o caixotão soviético, exatamente. É o caixotão soviético. Os prédios começaram a ser padronizados nessa época. Por quê? O Khrushchev condenou os excessos stalinistas. Isso aqui é papo pra outra live, tá? Eu tô botando entre aspas porque o Khrushchev não tinha nenhuma diretriz ideológica, era projeto político mesmo, tá? Falando que as Stalinkas eram excessivas, desnecessárias, blá blá blá, e que precisava construir muita casa muito rápido. E aí eles inauguraram um novo projeto no plano quinquenal de construir casas pré-fabricadas. Então vamos lá. Nessa época, tinha déficit habitacional na União Soviética? Sim. Por quê? Por conta da Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, além de 27 milhões de soviéticos mortos, os nazistas, gente, destruíram 6 milhões de prédios. 6 milhões. Mesmo com 27 milhões de mortes, 25 milhões de soviéticos ficaram sem ter onde morar. Depois da guerra. Pra você ter uma ideia, o problema era tão grave que enquanto a guerra estava acontecendo, eles já conseguiram começar a reconstruir. Já em 44, eles já tinham reabrigado 5 milhões de pessoas. Só que o impacto continuou. As pessoas continuaram tendo problemas de moradia. E aí o Khrushchev inaugura esse projeto de fabricação em massa. Como que era? Eles pré-fabricavam blocos de concreto nas fábricas, levavam para o lugar e montavam esses prédios lá. Então vocês conseguem ver aqui? Tá vendo essas divisórias? Esses quadrados eram feitos em fábricas e levados até o lugar e montados como Lego. Então olha só. Ó, aqui um esquema de como era construído o prédio. E aqui, isso aqui é na França, tá? Porque essa técnica não foi inventada nem na época do Khrushchev, nem na União Soviética. Isso aqui o Le Corbusier já tinha teorizado e tal. Isso aqui, essa foto é na França de como eles colocam o painelzinho. Por conta desse método muito rápido de construção, em um ano, eles construíram muita coisa. Nesse plano quinquenal todo, em 5 anos do plano quinquenal, vocês terem uma ideia, gente. A União Soviética, em 5 anos, construiu mais espaço habitável do que já tinha construído ao longo de toda a Revolução. De 17 até 60. De 17 até 55. Né? Se construiu tanta casa de 55 até 60 do que de 17 até 55. Foi uma coisa, assim, de louco. Eles construíram muita casa. Muita mesmo. Pra resolver essa caceta de uma vez por todas. Então, por conta disso, muitas pessoas que moravam em comunalcas passaram a ter pela primeira vez um apartamento próprio. Puderam se mudar com as suas famílias para um apartamento só deles. Só que era um apartamento muito pequeno, muito pior
muito menos equipado e muito mais feio. Era uma coisa bem menos durável. Só que era seu, né? Você podia ter o espaço só pra você. Então, dando um parâmetro. Uma Stalinka de 3/4 tinha até 85 metros quadrados. Uma Khrushchevka de 3/4 tinha 60 metros quadrados. Eles diminuíram as diretrizes, diminuíram os parâmetros. Eles puderam... eles falaram assim... o banheiro vai ser um pouco menor, a cozinha vai ser um pouco menor, a sala vai ser um pouco menor, o quarto vai ser um pouco menor, e aí a gente consegue fazer mais. Era isso. Não, nada era propriedade da pessoa, era tudo propriedade do Estado. E o aluguel continua sendo igual. Acessível. Então, essa aqui é uma reconstrução de uma Khrushchevka. A mobília ficou muito mais simples, o espaço muito menor, as paredes lisas, e tinha um problema sério de isolamento térmico, tá? Isolamento térmico. Gente, a Rússia é fria. A Rússia é fria. 60 metros quadrados para 3/4 não é tanto assim. Para 3/4. 3/4. Não 3 cômodos. Um dos problemas que a Khrushchevka gerou. O cabra que ficava no canto se fudia de frio. Se fudia de frio. Até hoje, gente que vivia nesses apartamentos tem que encher o exterior de espuma para não morrer de frio. Você daria muito azar se você ficasse no exterior. Então, esse foi um dos problemas. Claro, e o apartamento se deteriorava muito mais fácil. Ele era muito menos robusto. Ele quebrava mais fácil também. Aí, gente, só uma curiosidade. Ah, não, peraí. Depois eu mostro isso aqui. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado a planta aqui. Então, essa aqui é uma Khrushchevka de 1/4 para casal. A Khrushchevka de 1/4 para casal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é o banheiro. Tá vendo? Vocês conseguem reparar que não tem cômodo? Não tem cômodo? Não, é casal com filho. Isso aqui é casal com filho, tá? Eles orientavam você dividir os cômodos com os móveis. Isso aqui, por exemplo, é um armário. Era pra dividir aqui o quarto do bebê, ó. Isso aqui é o berço. O quarto do bebê era dividido por móveis, não por paredes. Então, por que algumas pessoas saíram de Stalinkas, que eram muito maiores, e foram para Khrushchevkas, eles tiveram que reorganizar os seus móveis, e o governo orientava as pessoas a reorganizar. Então aqui, ó, isso aqui são os móveis vindos de uma Stalinka, indo para uma Khrushchevka. Aí o governo orientava você a organizar assim, ó. Então dividir com cortina, colocar tudo no canto, não botar nada no meio. Porque as pessoas perderam espaço, literalmente perderam espaço. E o irônico é, existia propagandas nessa época dizendo que isso era ótimo. Que você não precisava mais andar não sei quantos metros da cozinha até a sala para levar a comida. Ok? Beleza, Khrushchev? Tamo junto, né? É muito melhor morar num espaço menor. Mas tudo bem, né? Propaganda da época. E só a título de curiosidade, a grande novidade dessa época era a TV. Então, a pira na época era ter uma televisão. E, gente, eu preciso mostrar a TV pra vocês, porque a TV é muito curiosa. Muito curiosa. Ora, olha como era a primeira TV da União Soviética. A KVN 49. Gente, era uma TV que tinha um vidro na frente que você tinha que encher de água destilada pra ampliar a imagem. Foi uma TV que durou pouco, depois eles inventaram outras. Mas essa aqui, eu achei ela muito louca, tá ligado? Tipo, gênio. É TV com lupa. TV de óculos, TV de óculos. Isso aqui tá no museu, né? E uma das coisas engraçadíssimas de Khrushchevkas é...
Gente, deixa eu ver se eu consigo até dar um exemplo aqui. Aqui não dá pra ver, mas existem muitas Khrushchevkas hoje em dia, até porque são a maioria dos prédios na União Soviética, nos países da ex-União Soviética. Não dá pra ver aqui, mas é muito comum Khrushchevkas terem aqui entre a cozinha e o banheiro uma janela. E é uma janela de vidro sem cortina, é só uma janela. E isso faz muitos russos ficarem muito confusos. Porque você fica tipo, por que tem uma janela de vidro enorme da cozinha pro banheiro? Na época, não era incomum faltar energia elétrica. Se faltasse energia elétrica, você não precisava cagar no escuro. Era pra entrar luz. Só que hoje, que isso é menos comum, isso só vira uma maneira de quebrar o tabu com sua esposa ou seu marido. É só para você gerar mais intimidade com o seu cônjuge. Até hoje, e até a década de 80, foram construídos esses prédios com a porra da janela entre o banheiro e a cozinha. Inclusive, tem até meme com isso na internet. Se vocês verem, prestem atenção, porque é disso que eu tô falando. É o barulho do tabu quebrando, exatamente. Então vamos aproveitar também para falar sobre planejamento urbano. Eu vou confessar para vocês que é muito difícil achar documentação sobre, em línguas que eu consigo ler. Mas na época das Khrushchevkas, se generalizou isso aqui. São mini distritos. Cada um desses aqui, ó, desses quadradinhos, é um mini distrito. Aqui são os apartamentos, os complexos de apartamentos. A ideia é que tudo que era essencial tinha que ficar em até 500 metros de um apartamento. Como a maior parte das pessoas não tinha carro, as pessoas tinham que poder ir andando até o que elas precisavam. Então, esses mini distritos tinham que ter restaurante, mercado, creche, casa de lazer. Só não tinha hospital, que não dava pra ter em todos. Então, cada microdistrito tinha que ter no máximo 20 mil pessoas. Pra vocês verem como tinha gente pra caramba nesses complexos. 20 mil pessoas por microdistrito. Então, a cada 20 mil pessoas tinha um mercadinho, um restaurante, uma creche, etc, etc. Isso se generalizou muito na época do Khrushchev. E, novamente, reparem, isso aqui é na Ucrânia. Isso aqui é Kiev. Reparem na arborização. Uma das coisas que é muito elogiada dessa época é que esses mini distritos eram muito bonitos na paisagem das praças. Porque dava para economizar muito espaço com os prédios, sempre era tudo muito arborizado, com praça, com banco, com arbusto, árvore, fonte, etc. O pessoal gostava muito de sair para confraternizar mesmo. Então, até hoje, esses mini distritos são famosos por terem praças muito agradáveis. E aí, depois do Khrushchev, né, gente, veio o Brezhnev e junto com o Brezhnev veio a Brezhnevka. Claro. E a Brezhnevka era o ultra caixa de sapato. Se a Khrushchevka era a caixa de sapato, a Brezhnevka era a caixa de loja de sapatos. Gente, a Brezhnevka era basicamente a Khrushchevka, só que mais alta, com elevador e maior. Ficou melhor também. Essa aqui é a maior do mundo. É um complexo de apartamentos em painéis colados aqui em Dnipro, na Ucrânia, que tem 821 metros de largura. É quase 1 quilômetro de caixa de sapato. E assim, nessa época, a galera começou a ficar criativa com as caixas de sapato. E assim, essa Brezhnevka aqui em Moscou não é a única, tá? Tem várias que são circulares. Tem várias que fazem vários desenhos. Os caras começaram a montar Lego real com o bagulho, tá ligado? Então, assim, na real, aquele filme que eu falei mais cedo, sobre o cara que entra no apartamento errado, na verdade ele entra numa Brezhnevka. Ele entra num prédio típico dessa época, ele não entra numa Khrushchevka. Então, na época do Brezhnev, eles deram um pouco mais de liberdade pra melhorar um pouco. Os prédios são melhores, de verdade.
Eles são mais equipados, eles têm elevador e eles têm o negócio de... Nossa, que é um negócio que eu acho nojento. Que é o... Como é que fala isso em português, gente? Eu nunca vi isso em prédio no Brasil. Que é o elevador de lixo. Que você coloca o lixo e faz assim e o lixo cai dentro. Mano, aquilo é ninho de rato e barata, velho. Esses prédios tinham isso, tá ligado? É o lixo de escorregador, é nojento, sabe? E... Novamente, o prédio maior, quem tava na ponta se fudia com o frio, principalmente. Com o frio. Beleza? A respeito das políticas de moradia na União Soviética, era meio isso. Eles melhoraram muito o acesso à moradia, principalmente moradia individual, nessa época. Só que na época do Gorbachev começou a cair. Com as aberturas do mercado, com as reformas do Gorbachev, começou a ter mais gente com problema pra arrumar casa. E aí, a União Soviética se desfaz. E aí vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Quando a União Soviética se desfaz, rola a maior tragédia humanitária da história. Com moradia não foi diferente. Dado pra vocês. Na época da União Soviética, aproximadamente 80% das casas era propriedade do Estado. Lembra que eu falei que na Revolução, se você tivesse uma casa, ela continuava sendo sua? Isso continuou? Então, 80% era propriedade do Estado. Gente, depois da queda da União Soviética, depois do fim da União Soviética, 85% virou propriedade privada. Isso mais que se inverteu. E isso tem consequências. Claro, muitas pessoas que ocupavam apartamentos em Brezhnevkas, em Khrushchevkas, ganharam a escritura da casa e virou casa delas. Só que quem morava em apartamento Stalinka de nomenclatura, os fodões, também ganhou a escritura. E aí, de repente, o cara ficou com um puta apartamento na mão dele, pra ele, e é óbvio que isso virou patrimônio. Virou especulação. E aí, pra vocês imaginarem, só pra vocês entenderem, o Khrushchev, ele dizia que essas casas, da época, de caixa de sapato, era temporário. A ideia era ir melhorando com o tempo. Ir melhorando os apartamentos. Depois do fim da União Soviética, deixou de ser temporário. As pessoas moram nesta bosta que era pra ser temporária até hoje. Esses prédios capengas, feitos há 50, 60 anos atrás, com bloco de concreto montado, que era pra ser temporário, é usado até hoje. E assim, vocês acham que tem manutenção? Vocês acham que tem manutenção? Porque você achou errado. E esses prédios, sem manutenção, eles caem muito rápido. E aí, gente, só por curiosidade, eu fui procurar como é que estava a situação na Rússia hoje. Lembra que eu falei que, em média, o aluguel mais barato era 2 rublos? O aluguel na União Soviética não passava de 4 rublos. A pesquisa que eu li, a pessoa não conseguiu achar nenhum aluguel que passava de 4 rublos. Lembrando que o menor salário era 125 rublos, ou 120 rublos, mais ou menos. Como é que tá o aluguel hoje? Eu achei isso aqui, ó. Naqueles guias de como morar em Moscou, etc, né? Apartamento de 1 quarto, no centro de Moscou. 33.157 rublos. Apartamento de 1 quarto fora do centro de Moscou. 23.273 rublos. Gente, quanto é o salário mínimo? Quanto é o salário mínimo na Rússia hoje? 13.890 rublos. Um apartamento de 1 quarto no centro de Moscou é quase 3 salários mínimos. O que isso acarreta? Quando a maior parte da moradia se torna propriedade privada, quem perde uma casa não consegue arrumar uma nunca mais. Quem perde casa não consegue arrumar nunca mais. E aí eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não consegui achar dados
de pessoas em situação de rua confiáveis na Rússia, nem na União Soviética, tá? Em nenhum dos dois. Eu achei matérias de TV falando de pessoas em situação de rua, principalmente depois da pandemia. Só que assim, na União Soviética, eu não achei dado nem dos soviéticos, nem de anticomunistas. Os dados anticomunistas que eu achei eram de pessoas assim: ah, eu viajei pra União Soviética na década de 80 e eu vi gente na rua. Isso não é dado. Isso não é dado. Eu vi gente na rua não é dado. E assim, sobre a Rússia atual, eu juro pra vocês, eu achei dados que variam de 60 mil até 6 milhões. Então eu decidi não colocar porque, assim, eu não vou só pegar o que me convém. Eu não achei nada confiável em nenhum lugar, sabe? Mas isso aqui de aluguel eu achei. Eu achei quanto era o salário mínimo, quanto é o salário mínimo, e eu achei quanto é... Desculpa, eu achei quanto é a média de aluguel. Novamente lembrando que na União Soviética nenhum aluguel passava de 4 rublos. Então assim, gente, o capitalismo é incapaz de fornecer o que é básico para nossa existência. Básico para nossa existência. E, sinceramente, não existe solução fora do socialismo. Não existe solução fora do socialismo. Tudo que tente reformar o capitalismo ou acabar com o capitalismo fora do socialismo não é adequado. Já foi tentado, não foi conseguido, e o socialismo foi e já demonstrou o que uma política pública voltada para as pessoas é capaz. A União Soviética estava caminhando em passos largos em direção a erradicar o déficit, em direção a erradicar o déficit habitacional, erradicar. Só que esse projeto foi interrompido. E não só foi interrompido, como ele andou para trás décadas. Para vocês terem uma ideia, a economia russa hoje está no mesmo patamar que ela estava quando a União Soviética se desfez. A gente pode dizer que a economia russa andou para trás 30 anos. Quando a gente diz que o fim da União Soviética foi a maior tragédia humanitária da história, a gente não tá brincando, tá? Porque as consequências disso foram gravíssimas, inclusive na habitação. É exatamente isso. O menor salário era 120 rublos por mês, o menor aluguel era um pouco menos de 2, o máximo era 4, e tinha muitos problemas habitacionais, sim. Tinha. Demorou 30 anos pra chegar a estaca zero, foi exatamente isso. Então é isso, gente. Essas foram as políticas públicas e arquitetura e urbanismo soviéticos. Eu não me aprofundei muito, até porque é muito difícil achar fonte boa, muito difícil mesmo. Tem que procurar em russo pra achar essas coisas. Eu não sou urbanista e arquiteto, então tem coisa que eu simplesmente não entendo. Aí eu resolvi não trazer, porque eu não quero ser palpiteiro e ficar falando do que eu não entendo, né? No vídeo do Collor, eu tive que tirar um mês pra ler sobre economia, pra conseguir falar um pouquinho sobre a economia da época do Collor. Pouquinho só. Então, eu não tive como fazer a mesma coisa com essa live. Vai ter essa live no YouTube. Vai ter a live de todo mundo da Soberana que fez live sobre políticas habitacionais. Então a gente vai disponibilizar tudo, porque novamente nós da Soberana fazemos semanas temáticas e nós estamos na semana. Eu tô atrasado, né? Mas nós estamos na semana da habitação. Show? E aí, no vídeo eu vou colocar as fontes e vou dar um alerta de anticomunismo nas fontes. Vista seu traje químico antes de ler as fontes, porque é osso, tá? É feio. Pra vocês terem uma ideia, numa das fontes que eu li, o texto tava literalmente assim. O objetivo das estalinkas e da arquitetura das estalinkas era fazer com que a população se sentisse inadequada e inferiorizada perante o poder supremo de Stalin. Os caras, eles são incapazes de acreditar que a União Soviética fazia qualquer coisa para melhorar a vida da população. É impossível. É absolutamente impossível a casa ser boa porque o trabalhador merece morar bem. Impossível. Tipo, é rasteiro mesmo.
O cara tá chapado em idealismo no chat? Quê? Deixa eu agradecer os subs, gente. Linux Chips, obrigado pelos 10 subs de presente. Tamo junto, Linux Chips, muito obrigado. Fico feliz com a sua presença hoje no chat. Rodrigues 2, Messias Caio, AKXZRP, Shadow Neutron, Ragneres, Tito Lixos, Daniel Cebosa, Amador de Miojin, Arthur Busco, Policars, André Abreu de Oliveira, obrigado pelos bits, Stamina Drop, Mad Angel, Dinoxurus, Hdemira, Mano Diniz, Ravi Castro, Zid World, Chad Sazon. Ah, isso aqui tudo foi ontem, eu lembro do Chad Sazon. Gustavo Cardilima, obrigado pelo sub também. Deixa eu ver os pics aqui rapidinho. Anônimo, obrigado pelos 3 e 14. Fala, camarada Ian. Crise humanitária sem casa na pós-União Soviética foi osso? Muito, sim. E obrigado por me radicalizar. Obrigado pelos 3 e 5 reais, respectivamente, gente. Hoje a live era mais curta mesmo, gente. Então a gente vai de Jackson's 5 já. Sabe por quê também? Porque está rolando o Campeonato Mundial de Jogo de Luta. E eu, como o nerdola de jogo de luta... obrigado pelo 666. Tô muito a fim de assistir. Então eu vou assistir com os meus casas o jogo de luta, porque hoje é dia de jogo. Hoje é dia de abrir uma breja, vestir a cueca da sorte. E falando em jogo de luta, o Monge Han tá jogando Multiversus, né? Então vamos prestigiar o camarada Monge Han, que tá lá... Qual que é o main do Monge Han? Deixa eu ver aqui. O Monge Han joga com a menina do Steven Universe, eu acho. Que eu não sei o nome porque eu não assisti o desenho. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem bem. E... socialismo vencerá. Porque é isso a nossa extinção como espécie.